Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que vocês estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos paralelos em corrente alternada. Nós estudamos na videoaula anterior os circuitos em série, né? Nós vimos o circuito puramente capacitivo, puramente indutivo, puramente resistivo, depois nós pegamos R com L, R com C, né? E agora nós vamos estudar o circuito paralelo RLC, né? E na sequência nós vamos ver a ressonância em paralelo. Da mesma forma que nós fizemos, nós estudamos a ressonância lá nos circuitos em série, nós vamos fazer o mesmo estudo aqui no caso do paralelo, tá bom? Então, bora lá. Então vamos lá, pessoal, veja aqui. É o mesmo tipo de raciocínio que nós fizemos quando nós estávamos estudando os circuitos com dois elementos só, né? RL ou RC. Mesma coisa, vocês vão ver aqui que não tem diferença nenhuma de raciocínio. Então eu já vou pegar esse, ao invés de explicar toda aquela teoria que é basicamente a mesma, eu já vou pegar esse circuito que está aqui e já vou explicar ele desenvolvendo, fazendo os cálculos para vocês verem na prática como é que é, né? Mas não tem segredo nenhum não, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, o que nós vamos fazer aqui? Nosso objetivo principal nesse circuito é, como sempre, achar as correntes, né? E para achar as correntes, nós vamos usar, nesse caso aqui, o conceito de admitância. Toda vez que a gente tem um circuito paralelo, a melhor estratégia que tem para a gente calcular esse problema é usar o conceito de admitância. Beleza? Então, nós vamos fazer isso aqui. Primeira coisa, nós vamos calcular a admitância total do circuito. Nós vamos calcular todas as características da admitância, né? Então, a primeira coisa aqui, ó. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos calcular a condutância, né? O que é a condutância? A condutância é o que nós chamamos de G. G, o que é? É o inverso da resistência, que é igual, no nosso caso aqui, 1 sobre 20 ohms. Sabemos que a resistência sempre tem um ângulo de 0 grau, né? Então, 1 dividido por 20 vai dar 0,05. Como não tem ângulo aqui no 1, a gente entende, está subentendido que isso aqui é 0 grau. Então, 0 aqui em cima menos 0 aqui embaixo, nós vamos ter, então, a nossa condutância de 0 grau. Unidade de condutância é o Siemens. Beleza? Então é isso aí. Agora nós vamos calcular a susceptância indutiva, que é o BL, né? O que é o BL? BL é o inverso do XL, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre, o que é XL? XL é 2, XL é ômega L, né? Ômega L. Vamos escrever aqui, ó, XL é ômega L, tá certo? Portanto, nós vamos ter aqui, o nosso XL vai ser 1 sobre, o ômega foi dado no problema, que é 5.000, vezes o L, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Então, nós vamos ter aqui que o nosso... Lembrando, né, pessoal? Vamos lembrar um negócio aqui, ó. Lembrando que o nosso XL, né, ele sempre tem um ângulo de 90 graus. XL sempre é um ângulo de 90. Então, a nossa continha aqui vai dar 1 dividido por 5.000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 3, isso aqui dá 8. 1 dividido por 8 com ângulo de 90 graus. Como é que a gente faz? Divide, né? 1 dividido por 8, divide os módulos, dá 0,125 com ângulo de 0 grau, que está lá subentendido no 1, 0 menos 90 graus Siemens. E a susceptância capacitiva é a mesma coisa, né? Vai ser 1
sobre XC, ok? Que vai ser, que isso aqui vai ser igual a 1 sobre XC. O que é XC? XC é 1 sobre ômega C, né? XC é 1 sobre ômega C. 1 sobre 1 sobre ômega C, se eu quiser, eu posso simplificar só com ômega C, né? Você está invertendo o 1 sobre ômega C, dá ômega C. Portanto, nós vamos ter aqui 5.000, lembrando, né, mais uma vez aqui, ó, isso é importante, lembrando que o ângulo da nossa reatância capacitiva é menos 90 graus. Então, nós vamos ter, na hora que você inverte tudo isso aqui, nós vamos ter 1 sobre ômega C dá ômega C, né? E o ângulo 0 menos 90 vai dar mais 90. Portanto, a nossa susceptância capacitiva vai ser 5.000, que é o ômega, vezes o valor do capacitor, que é 20 microfarad, 20 vezes 10 a menos 6. Portanto, nós vamos ter 5.000 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Isso aqui deu 0,1 com ângulo de 90 graus Siemens. Beleza? Muito bem, então nós já calculamos o G, BL e BC. E o Y? O que é o Y? O Y é a soma disso, né? O Y, basta eu somar a parte real, que é o G, somar com o BL, somar com o BC. Ou seja, a admitância é a soma de todos os elementos que nós acabamos de calcular. Portanto, nós vamos ter 0,05, já na forma retangular, para o G, mais o BL. O que é o BL? BL é 0,125 com ângulo de menos 90. Passando para retangular, isso aqui fica menos J 0,125. Que eu vou trazer para aqui, ó, menos J 0,125. Da mesma forma, somando com o BC, o que é o BC? BC é 0,1 com ângulo de 90, que é a mesma coisa de J 0,1. Então, mais J 0,1. Portanto, nosso Y aqui vai ser igual a 0,05. Aí eu somo, né? Menos 0,125 mais J 0,1 vai dar menos J 0,025. Beleza? Passando isso aqui para a forma polar, é só jogar na calculadora. Forma polar, 0,05 com menos J 0,025. Isso aqui vai dar para nós uma resultante de 0,0559. Gente, é importante, com isso aqui, só para completar aqui, com ângulo de menos, arredondando aqui, menos 27 graus, ok? Menos 27 graus Siemens. É importante, pessoal, toda vez que a gente fizer o cálculo de BC, BL, G, Y, a gente usar pelo menos 4 casas decimais, porque a admitância sempre dá número muito pequenininho. E se a gente arredonda muito aqui, dá uma diferença muito grande no cálculo. Então guardem bem isso. Sempre que for fazer cálculo de admitância, use para as admitâncias apenas, para tensão, para corrente, não precisa não. Mas para admitância, sempre use aqui 4 casas decimais, beleza? Bom, então feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular as correntes, né? O que é a corrente? Vamos lá, ó. Por exemplo, se eu fosse calcular a corrente no resistor, o que eu ia fazer? Eu ia pegar... Aliás, antes de eu calcular a corrente aqui, deixa eu fazer o diagrama de impedância, só para a gente plotar isso que nós acabamos de calcular aqui no gráfico, para vocês entenderem bem legal isso aqui, ó. O que é o G? O G nosso é 0,05. O nosso G, lembrem, né? O G
vem da resistência, portanto ele está sempre aqui no eixo X. Então esse cara aqui é o nosso G que vale 0,05, beleza? O nosso BL é menos 0,125, então o nosso BL está aqui, né, para baixo. Aqui está o nosso BL com o seu valor de 0,125 Siemens. E o BC está para cima aqui, o BC é um pouquinho menor, né? Nós vamos ter aqui o nosso BC que vale 0,1, ok? Então vocês observam que o vetor BL ele é maior e o vetor BC tem oposição para cima aqui menor, então a resultante vai daqui para baixo, né? Então posso dizer que eu tenho uma resultante aqui, ó. Tem uma resultante aqui assim, né? Esse cara aqui, esse de azul aqui, é justamente o BC menos o BL, né? E isso aqui que sobrou, ao compor com o G, que está aqui, isso vai dar para nós nosso Y, ok? Então esse aqui é o Y que nós acabamos de calcular ali embaixo, que vale 0,559, né? E esse ângulo aqui, ele é 27 graus. Beleza? É só para explicar para vocês o diagrama das admitâncias, tá? Isso é importante, em muitos exercícios isso aqui auxilia muito a compreensão, tá? Agora nós vamos calcular as correntes. Como calcular as correntes? Por exemplo, se eu fosse calcular a corrente no resistor, pela forma tradicional, eu ia pegar a tensão em cima do resistor, que é a mesma da fonte, porque está tudo em paralelo, e dividir pela resistência do resistor, né? Matematicamente, é a mesma coisa de pegar a tensão e multiplicar pelo inverso da resistência. Mas quem é o inverso da resistência? O inverso da resistência é G. Então, eu posso fazer simplesmente aqui V multiplicado por G. Esse aqui é o ganho que a gente tem quando a gente estuda utilizando a admitância. Então, no nosso cálculo aqui, nós vamos ter uma tensão que vale 80 com ângulo de menos 180, multiplicado pelo G, que é 0,05, com ângulo de 0. Então, a corrente no resistor vai ser 80 vezes 0,05, 80 vezes 0,05, vai dar 4 amperes, com ângulo de menos 180 graus amperes. Beleza? A corrente no indutor, é o mesmo raciocínio, vai ser V vezes BL, né? Que seria V sobre XL, que é V vezes 1 sobre XL, 1 sobre XL é B, então posso fazer essa conta direta aqui. Então nós vamos ter 80 com ângulo de menos 180, isso aqui é a tensão, multiplicado pelo BL que nós calculamos aqui do lado, que é 0,125 com ângulo de menos 90. Fazendo essa conta, 80 vezes 0,125, isso dá 10, com ângulo de menos 180 menos 90 vai dar menos 270 graus amperes. Ok? E a corrente no capacitor, V vezes BC, que é igual a 80 com ângulo de menos 180 vezes 0,1 com ângulo de 90, que é o BL. Então isso aqui vai dar 8 com ângulo de menos 180 mais 90 vai dar menos 90 graus amperes. E a corrente total do circuito, eu poderia simplesmente vir somar
o valor de R com o valor de L com o valor de C. Posso fazer isso normalmente, passa para retangular e soma e volta para polar. Ia ter um trabalhinho, mas ok. Mas é muito mais fácil a gente fazer assim, ó, V vezes Y, né? Então 80 com ângulo de menos 180 vezes o Y, que é 0,0559 com ângulo de menos 27 graus. Então isso aqui vai dar 80 vezes 0,0559 vai dar 4,47 com ângulo de menos 180 menos 27 vai dar 207 graus, menos 207 graus amperes. Tá vendo? Como é que facilita? Na hora que a gente usa as admitâncias, como é que facilita o cálculo da corrente? E para a gente finalizar aqui, vamos fazer o diagrama fasorial. O que é o diagrama fasorial aqui? Nós vamos pegar um plano cartesiano aqui, colocar, não podemos esquecer de colocar o sentido que nós estamos adotando para giro do fasor, né? E agora vamos colocar tensões, correntes, tudo nós temos aqui. A nossa tensão vale 80 com ângulo de menos 180. O zero está aqui, menos 90 até aqui, menos 180 está aqui. Então eu posso dizer que a nossa tensão V é essa aqui, ó. O nosso V vale 80 volts com esse ângulo aí de menos 180. Menos 180 aqui, ó. Ok? E agora as correntes. Vamos colocar as correntes. O que é a corrente quanto vale a corrente no resistor? Corrente no resistor vale 4 com ângulo de menos 180. Então, onde é que está a nossa corrente no resistor? Ela está aqui, ó. Veja que a corrente no resistor, conforme era esperado, né? Ela está em fase com a tensão. Então, essa aqui é a corrente no resistor com seu ângulo de 180. Beleza? A corrente no indutor vale 10 com ângulo de menos 270, menos 90, menos 180, menos 270. Então, a nossa corrente no indutor é essa aqui, ó. Isso aqui é a nossa IL, ok? E calculamos aqui que vale 10 amperes. E a corrente no capacitor vale 8 com ângulo de menos 90. Menos 90 está aqui, né? Ok? Então, nossa corrente no indutor, no capacitor, está aqui. Ok? Então aqui está a nossa corrente no capacitor, que vale 8 amperes. Como aqui eu tenho um vetor de 10 para cima e um vetor de 8 para baixo, a resultante desses dois vetores aqui, ok? É uma resultante que vai estar mais ou menos aqui, né? Ó. Essa resultante aqui é exatamente IL menos IC. Então esse IL menos IC, ao compor aqui com a corrente do resistor, a gente, ao fazer essa composição aqui assim, ó, olha só, a corrente no resistor compondo com a resultante, ela vai produzir para nós exatamente essa aqui, que é a nossa corrente total. Beleza? Essa aqui é a nossa corrente T, que nós calculamos aqui, que deu 4,47 e o ângulo de menos 207. Onde é que está esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ó. Daqui até aqui tem 207 graus. Beleza, gente? É isso, tá vendo? Não tem segredo nenhum. É a mesma história do anterior. Só que vai ter mais elementos. E se tiver mais elementos em paralelo aí? Normal. Eu vou vir aqui, calcular tudo normalmente, depois somar. E é só usar esse critério aí. Não tem erro, não. Beleza? Agora nós vamos ver um assunto que é praticamente igual a este mesmo. Não muda nada. Né? É apenas um caso particular, que é quando nós temos a ressonância.
né? Vocês devem se lembrar o que é ressonância. Ressonância é quando um circuito RLC ele produz uma corrente em fase com a tensão. Para um circuito RLC produzir uma corrente em fase com a tensão, ele tem que ficar resistivo puro. Para ele ficar resistivo puro, nós temos que fazer com que o indutor anule completamente o efeito do capacitor. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar lá na apostila o que está lá, ó. Está aqui o desenho, não tem segredo nenhum. E eu quero mostrar para vocês aqui um negócio interessante. É o seguinte. Isso aqui, ó. O que acontece, gente? O que vai acontecer aqui, ó? É um circuito normal, RLC paralelo, né? E para que haja ressonância, o que tem que acontecer para haver ressonância? O meu circuito, ele vai ter apenas a corrente total vai ser exatamente igual à corrente no resistor. Portanto, a corrente no indutor, ela tem que anular completamente a corrente no capacitor, né? Então, essas duas correntes se anulam. Uma vai estar completamente, lembra do diagrama fasorial? Uma vai estar para cima com um certo valor, a outra vai estar para baixo com o mesmo valor, uma anula o outro. O que vai sobrar é apenas a corrente no resistor, que vai ser igual à corrente total, beleza? Então o que acontece? Na ressonância, na situação de ressonância, a impedância desse circuito aqui ela é máxima possível. A maior impedância, na hora que esse indutor aqui, ó, cancela esse capacitor, a impedância ela é máxima. Tanto é máxima porque a corrente é a menor possível. Então imagina, a corrente total ela é formada por IR mais IL mais IC, né? Se eu estou falando que o IL e o IC são iguais e um mata o outro, nós vamos ter a menor corrente possível, que é apenas a corrente do resistor. Se a corrente é a menor possível, significa que a impedância é a maior possível. Então, numa condição de ressonância em paralelo, a impedância do circuito ela é a mínima, a menor possível, beleza? E quando é que acontece a ressonância em paralelo? Exatamente na mesma frequência que nós calculamos lá no circuito série, né? Lá na apostila vocês olham que eu desenvolvi isso novamente lá, mas aqui eu não vou perder tempo com isso, mas a frequência que leva o circuito à ressonância, chamada frequência F0, é 1 sobre 2π vezes a raiz de LC. A mesma equação que nós usamos lá no circuito série. Então, para esse circuito entrar em ressonância, ou seja, para você matar a corrente IL com a corrente IC, basta que você aplique aqui nessa fonte uma frequência que atenda a essa condição aqui, que é a mesma condição do circuito série, beleza? Então, quando por exemplo, no exercício eu pedi, gente, calcule a frequência dessa fonte para que a corrente total seja a menor possível. Ora, se para a corrente total ser a menor possível, o que é a corrente total? A corrente total desse circuito vai ser a soma da corrente no resistor, mais a corrente no indutor, mais a corrente no capacitor. Ok? Então, veja, para a corrente ser a menor possível, a única condição que eu tenho aqui é matar a corrente no indutor e a corrente no capacitor. Essas duas correntes têm que ser iguais, mas nós sabemos que vetorialmente elas vão se anular. Então, para que esse circuito tenha a menor corrente possível, eu tenho que fazer o cálculo da frequência que leva esse circuito para a ressonância. Beleza? Então, basicamente é isso, não tem segredo não, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Não tem nada diferente do circuito série. Lá no circuito série, quando nós fazíamos gerávamos lá uma frequência
que gera ressonância, lá nós tínhamos uma impedância máxima. Tanto é que a corrente lá era a menor possível. Aqui é o contrário. Quando nós colocamos o circuito em ressonância, aqui nós vamos ter a corrente menor, a corrente maior possível. Se a corrente é a maior possível, significa que... Desculpa, gente. Aqui nós vamos, na ressonância paralelo, nós vamos ter uma corrente que vai ser a menor possível. Consequentemente, a impedância ela é a maior possível, tá? Então, não tem segredo quanto mandar calcular a ressonância, é só lembrar disso, tá? E aqui que eu queria mostrar para vocês um detalhe interessante, veja. Vamos supor que a forma de onda da tensão da fonte seja essa aqui. A tensão que tem em cima do capacitor, como está tudo em paralelo, a forma de onda da tensão no capacitor é a mesma forma de onda da corrente, tá? E a corrente no indutor, nós sabemos que vai estar 90 graus atrasada da tensão sobre o indutor, que é a mesma coisa da tensão da fonte. Então, o gráfico, uma parte do gráfico aqui da corrente do capacitor seria essa aqui, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui, ó? Nós sabemos que a energia armazenada no indutor é meio de Li ao quadrado. E a energia armazenada no indutor, isso aqui em cima é no indutor, gente. Isso aqui é energia armazenada no indutor. E a energia armazenada no capacitor é meio de C vezes a tensão ao quadrado. O que eu quero que vocês reparem aqui, ó? Repare esse momento aqui, na hora que está no pico aqui, ó. No pico da tensão, no capacitor, corresponde a zero corrente no indutor. Então, quando nós estamos com pico de tensão no capacitor, nós estamos com a energia máxima no capacitor. E, em compensação, nós estamos com a energia zero no indutor. Na hora que eu estou com a tensão zero no capacitor, portanto, energia zero no capacitor, a corrente no indutor está passando pelo máximo. Então, estou com a energia máxima no indutor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o indutor e o capacitor eles ficam tipo uma balança, fica brincando ali, ó. Quando um está com a energia máxima, o outro está com o mínimo, eles ficam trocando essa energia o tempo todo aqui quando está na ressonância. Um fica brincando com o outro aqui. De tal forma, olha aqui que troço meio doido aqui, ó. Se eu colocar um amperímetro aqui, vamos supor que eu coloco um amperímetro aqui, e colocar aí no outro lugar aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos supor que eu coloco um amperímetro aqui. Coloco um amperímetro aqui. Coloco um amperímetro aqui. Coloco um amperímetro aqui. E um amperímetro aqui. Imagina que esse circuito está em ressonância. Então vamos supor que aqui seja uma corrente de 10 amperes. Se está em ressonância, XL é igual a XC, aqui também vai ter uma corrente de 10 amperes. E vamos supor que essa corrente aqui no resistor seja de 5 amperes. Algumas perguntinhas que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Então veja, a corrente que está passando nesse capacitor aqui é 10 amperes, beleza. A corrente que está descendo aqui no indutor é 10 amperes. A pergunta é, quanto vale a corrente marcada nesse amperímetro aqui? O que vocês acham? Qual o valor dessa corrente? Vai ser quanto, gente? A corrente vai ser 0 amperes, né? Esse amperímetro aqui não vai marcar nada. Embora aqui esteja marcando 10 amperes e aqui esteja marcando 10, são vetores. Aqui nesse ponto, onde é que esse amperímetro está ligado, está somando, né? Nesse ponto aqui tem IL passando mais IC, IL mais IC. E quanto que é o IL mais IC? Como eles estão em oposição, você vai ter um vetor de 10 amperes para cima e um vetor de 10 amperes para baixo. Então, conclusão, nesse fio aqui não tem corrente. Maluco isso, né? Aqui nós temos 10 amperes, aqui nós temos 10, aqui não temos nada. Incrível, né? E o que é a minha corrente total? A minha corrente total aqui é o que? É IR
mais IL mais IC, lei de Kirchhoff normal, né? IR mais IL mais IC está passando aqui. Mas veja que IR mais IC e IL mais IC é zero. Portanto, a minha corrente total aqui, a corrente que esse amperímetro marca, é apenas os 5 amperes aqui. Esse amperímetro vai marcar 5 amperes. Por quê? 5 amperes é a corrente que passa no resistor. Beleza? Então, até nesse ponto aqui, ó, nós estamos entrando uma corrente de 5 amperes e está descendo 5 aqui. Daqui para cá, nós vamos ter 10 e 10. Olha que negócio mais maluco, né? Nós temos aqui corrente de 10, a corrente total é 5, sendo que tem duas correntes parciais que vale 10 cada uma. Não uma pessoa que não é técnico, né? Igual vocês têm esse conhecimento agora, e achar que essa corrente aqui ia ser 25, né? Uai, tem 5 descendo aqui, mais 10 vai dar 25 aqui. Não, vai dar 5. O tempo todo a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com vetores. É meio louco mesmo assim, mas é muito bacana, né? E isso tem muitas aplicações dentro da nossa área elétrica. Beleza, gente? Então é isso aí. Faça os exercícios que está aí na sequência da apostila, tá? Que aí nós vamos, nas nossas aulas síncronas, nós vamos tirando as dúvidas que forem aparecendo. Beleza, gente? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu!